Seja bem-vindo ao Enfoque. Miguel Albuquerque é o novo líder do Governo Regional da Madeira. O PSD conquistou ontem a maioria absoluta com quase 45% dos votos. O Partido Socialista foi o grande derrotado da noite. O terceiro lugar da coligação, liderada pelo PS, levou o líder Vítor Freitas a apresentar a demissão. Deixem passar o novo presidente do Governo Regional da Madeira. Miguel Albuquerque sucede a 39 anos de Alberto João Jardim. Temos tudo para dar certo. Trabalharemos pela Madeira e só pela Madeira. E vamos atingir os nossos objetivos. Contamos com todos no respeito pela liberdade cívica e política de cada um. Eis o novo ciclo que hoje se abre. Temos de revitalizar a nossa economia, aliviar a carga fiscal, combater o flagelo do desemprego, resolver as questões sociais da saúde e da educação, melhorar os transportes e acessibilidades, apoiar os sectores mais pobres e fragilizados da nossa sociedade. O líder do PSD regional conquistou quase 45% dos votos naquela que foi a 11ª maioria absoluta do partido na região, ainda que por apenas um deputado. O PSD terá perdido cerca de 15 mil votos. Os sociais-democratas vão ocupar 24 dos 47 lugares da Assembleia da Região Autónoma, menos um que no mandato anterior. No discurso de vitória, Miguel Albuquerque prometeu um novo rumo para a Madeira, garantiu que vai romper rotinas e dialogar com a oposição. O novo líder madeirense terá ainda pela frente as negociações com o Governo da República para renegociar a dívida da região. Num escrutínio em que a abstenção superou os 50%, o CDS manteve-se como a segunda força mais votada, mas perdeu 2 deputados face a 2011. O partido de José Manuel Rodrigues falhou no objetivo de tirar a maioria absoluta ao PSD. Teve 13,6% dos votos e elege 7 deputados. A noite ficou ainda marcada pelo fracasso da coligação Mudança, liderada pelo PS. 11,7% dos votos e 6 deputados eleitos, um resultado que levou o líder dos socialistas da Madeira a apresentar a demissão. Entre as surpresas da noite está o regresso do Bloco de Esquerda ao Parlamento Regional, com 2 deputados, os mesmos que a CDU, que ficou a 5 votos de eleger um terceiro representante. E começamos justamente a olhar para o resultado das eleições de ontem na Madeira, aqui em estúdio com Vítor Batista, economista e ex-deputado do PS, e Jaime Quezado, também economista. Aos dois, muito boa tarde, bem-vindos ao Enfoque. Vítor Batista, não é já a Madeira de Alberto João Jardim, mas continua a ser a Madeira do PSD? A Madeira do PSD, uma boa vitória, mas quer queiramos ou não, também tem um pouco a mão de Alberto João Jardim, porque os madeirenses revêem-se, no fundo, na política do PSD e na qual ele foi um dos protagonistas das últimas décadas. Daí que esta vitória, na minha interpretação, também é uma vitória dele próprio, apesar de certa forma, afastado da campanha eleitoral, e conhecemos algumas situações menos agradáveis, porventura, em todo o processo, mas esta vitória é uma boa vitória do PSD e reforça a ideia de que Alberto João Jardim sai, mas deixa a Madeira entregue aos sociais-democratas. E é uma forte derrota para o PS? É uma derrota que vai para além daquilo que se poderia esperar. O PS, nas mudanças de liderança, há sempre a oportunidade de uma alternância. O PS, evidentemente, estaria na expectativa dessa alternância, mas ficou muito aquém dos objetivos. E é um resultado eleitoral que, no quadro nacional, que supostamente existe uma certa insatisfação, seria de esperar mais, mas são eleições diferentes, não há que reconhecê-lo. Mas tem que se lhe diga esta derrota. Acho que é uma derrota muito pesada. Já vamos olhar para possíveis eleições a nível nacional. Jaime Quezado, esta 11ª maioria do PSD Madeira é sinal de que os eleitores da região esperam continuidade de Alberto João Jardim e não mudança? Vamos ver, eu penso que esta vitória do PSD vem confirmar 2 coisas. A primeiro, o caráter relativamente inovador e sustentado da candidatura de Miguel Albuquerque, que foi, de facto, durante muitos anos um presidente da Câmara reputado e muito reconhecido. Ele fez um trabalho belíssimo
no Funchal e, portanto, na capital da Madeira. E, portanto, é de facto um político experiente e com uma visão muito própria para aquilo que é a ambição da região. E, por outro lado, também, dentro da renovação, um certo reconhecimento com a polémica que está associada e que é conhecida de todos ao trabalho de Alberto Jardim. Portanto, Alberto Jardim foi, de facto, um governante muito polémico, teve, de facto, uma postura muitas vezes não compreendida no continente. O que é certo é que foi responsável pela modernização do arquipélago, muitas vezes à custa de um endividamento que também não é muito reconhecido, mas deixou obra. Portanto, eu acho que neste momento o que está em cima da mesa é, de facto, para a nova liderança, continuar noutros termos e noutra agenda a obra que foi feita. Portanto, a Madeira é, neste momento, de facto, exemplo de outras regiões da Europa, realmente as chamadas regiões insulares e que muitas vezes são afetadas por situações económicas mais complexas, como a questão do desemprego e tudo o resto, tem em cima da mesa uma agenda que é conhecida de todos. Portanto, a Madeira precisa de renovar a sua agenda económica. De facto, a aposta que foi feita num modelo essencialmente ligado ao turismo e também a uma economia muito protecionista está esgotado. É evidente que tem que apostar no turismo, todos nós sabemos disso, mas criar numa agenda diferente. Mas já tem uma economia muito assente no turismo. Sim, tem assente no turismo e terá cada vez mais, porque sabemos que a Madeira tem condições até para ser, do ponto de vista do turismo, um polo único em termos internacionais. E há aqui uma questão sensível do ponto de vista económico. O que eu acho é que, do ponto de vista, peço desculpa, do ponto de vista económico, a Madeira tem que se renovar, porque se formos ver aquilo que é a especialização industrial e noutros setores que a Madeira tem, ela de facto é praticamente irrelevante, ou seja, a Madeira, tirando um outro caso de alguma especialização que fez nos últimos anos em alguns setores ligados à cerveja e também em alguma indústria relativamente inócua, que é certo é que não tem uma base económica sustentada. O setor primário foi muito deixado de parte. Sim, e não só o setor primário. Portanto, se nós vemos, por exemplo, hoje aqui no continente, uma aposta muito grande e que é muito bem sucedida, por exemplo, na fileira agroalimentar, através de toda uma agenda do cluster e que está a ser muito interessante em termos das exportações e da afirmação daquilo que é a capacidade agrícola portuguesa. Ainda ontem morreu o engenheiro Severino Pinto, que foi um dos grandes protagonistas dessa renovação e que efetivamente esteve muito ligado a tudo o que de bom se fez nos últimos anos na agricultura portuguesa, que aliás foi e muito bem lembrado por várias pessoas, entre as quais a Ministra da Agricultura. Não deixa de ser verdade que no caso da Madeira esse fenómeno foi ao contrário, ou seja, não se verificou nos últimos anos, fruto talvez de alguma acomodação, uma renovação no setor agroalimentar. Eu acho que a Madeira tem agora aqui pela frente, e aí o Miguel Albuquerque, que é uma pessoa nova e com uma visão diferente, pode ser de facto a pessoa certa no momento certo, no sentido de dar ao arquipélago novas oportunidades em termos económicos, porque a situação da Madeira neste momento é muito, muito problemática em termos de desemprego, em termos de falta de oportunidade para as pessoas que lá vivem. Houve também, do ponto de vista político, uma guerra que o ex-líder regional alimentou, nomeadamente com o Diário de Notícias local, com o jornal local, que também não foi assim muito abonatória. Então, eu acho que estamos perante um novo ciclo, perante uma nova agenda, e esperemos que efetivamente seja possível que ela se concretize, porque o que é bom para a Madeira é bom para Portugal. Voltando então aqui às possíveis eleições a nível nacional, Vítor Batista, quando de facto assumia que era uma derrota dolorosa, digamos assim, para o PS, sente também a nível nacional que o PS não está a conseguir capitalizar toda esta vaga de austeridade do governo de Pedro Passos Coelho? São eleições diferentes, as eleições nacionais relativamente às regionais, e veja-se que o PS governa os Açores. Agora, quando há uma mudança de liderança, e no quadro atual nacional, poder-se-ia pensar que as coisas podiam ser bem melhores. Bom, as sondagens são o que são. Julgo que a situação, por um lado, a mensagem anti-austeridade e, por outro, o desgaste do governo, poder-se-ia pensar que tudo iria no sentido de o PS ser uma verdadeira alternativa nas próximas eleições legislativas. Em todo o caso, as coisas estão muito próximas e vamos ver como é que se irão desenvolver. A mensagem anti-austeridade, eu julgo que o eleitor também está muito atento e nós temos de reconhecer que políticas alternativas é que poderão ser dinamizadas fora de um quadro de contenção orçamental, porque nós estamos numa situação que na próxima década, quer queiramos, quer não, estamos sempre com um problema que não podemos perder o seu horizonte, que é a sustentabilidade das finanças públicas. Para o resto da Europa, e já voltamos à Madeira, acha que esta pode ser uma tendência que o socialismo está a perder força? Porque vimos uma grande derrota para o PASOK na Grécia e agora, com esta segunda volta das eleições regionais em França, também uma grande derrota para o Partido Socialista francês e com a vitória de Nicolas Sarkozy. Vê aqui alguma leitura
para o Partido Socialista a nível global? Quem está no governo tem o desgaste, sofre o desgaste. Isso não há a menor dúvida. E irá acontecer com o próprio PSD e o CDS. Portanto, isto é resultado da rotatividade eleitoral, no seu entender. Evidentemente, o desgaste governativo num quadro de dificuldades. Agora, o que me parece também é que as coisas não são tão claras quanto isso. E isso poder-se pensar se a mensagem é a mensagem acertada do próprio Partido Socialista. Uma mensagem fundamentada exclusivamente, mesmo o PS, fundamentada exclusivamente na lógica de anti-austeridade. Há muito cidadão português que pensa qual é a alternativa, quer ver um novo caminho, quais são as possibilidades de consagrarmos políticas que não estejam limitadas pela contenção orçamental. E, portanto, julgo que é esta dificuldade de propostas que poderá ser decisiva em termos do próximo ato eleitoral. As sondagens estão muito próximas. E esta rotatividade nas lideranças no Partido Socialista já aconteceu a nível nacional, saiu António José Seguro, entrou António Costa, e agora na Madeira, com esta derrota, sai Vítor Freitas, que era líder do PS Madeira apenas há 3 anos. Resolve-se alterando os líderes? António José Seguro saiu ganhando. António José Seguro saiu ganhando, foi numa situação vitoriosa. E, curiosamente, alguma das suas mensagens, até europeias, constata-se agora que iam no bom caminho e que saem reforçadas, estão a ser implementadas de acordo com a sua própria proposta. Mas a perder nas eleições internas, a perder internamente. Nas primárias, a perder nas primárias e internamente, enfim, talvez teria acontecido uma outra situação, ao meu ver. Mas isto não está agora em causa. Temos um líder que irá, supostamente, em contrário, contar votos no próximo ato eleitoral. Perde eleições, troca-se o líder. Isso resolve? Não, o resultado é um resultado que vai muito para além de uma perda eleitoral. O Partido Socialista não é um partido, embora na Madeira é sempre muito difícil, mas não é um partido. Estamos a falar de uma percentagem inferior a 15%. E terceiro partido. Portanto, poderá ter havido aqui uma estratégia errada até na coligação. Acho que o próprio líder do PS da Madeira retirou as ilações do ato eleitoral e julgo que bem que assumiu uma posição política, uma decisão política que honra o próprio Partido Socialista e assume toda a sua responsabilidade no ato eleitoral. Julgo que lhe fica bem esta atitude e esta rapidez e esta reação em cima do ato eleitoral. Jaime Quezado, o líder do PS, agora demissionário, tinha como bandeira eleitoral a renegociação da dívida. Miguel Albuquerque não utiliza a mesma expressão, diz discutir a dívida num diálogo firme com o Governo Central. Será que ele quer o mesmo, só está a usar outra palavra? Qual é que é a sua interpretação? Eu acho que hoje existe um consenso generalizado de que, de facto, todo este crescimento que se verificou nos últimos anos no Arquipélago da Madeira, nomeadamente do ponto de vista da medida de infraestruturas, modernização do território, foi muito conseguido à custa do endividamento e muito também à custa daquilo que foi o esforço que o próprio continente teve nessa matéria. Portanto, acho que é claro para todos que tem que haver, no futuro, não lhe chamaria uma renegociação, mas, digamos, com um reposicionamento da dívida no contexto da agenda local, ou seja, a Madeira não pode continuar a manter os níveis de investimento que tem sem uma estratégia própria de autofinanciamento. E eu penso que são essas as palavras do novo líder, ou seja, o que o novo líder, no fundo, disse, e penso que são as palavras dele, e de alguém que é de lá, e como disse, foi autarca durante 20 anos, e portanto, melhor que ninguém conhece o território, até porque pronto, é conhecido por ter mantido também algum distanciamento em relação à liderança de Alberto João Jardim, é que efetivamente não é mais possível no futuro, por mais queiramos, é exemplo de Portugal, é exemplo do continente e do todo nacional, que não pode manter no exterior os níveis de investimento que mantém sem uma política de racionalização e de reorganização do próprio Estado, também a Madeira o tem que fazer. Mas no caso da Madeira, não passa só pela própria reorganização do Estado. Penso que isso também está em cima da mesa, nomeadamente do ponto de vista da melhoria de funcionamento interno, que aliás é algo que está sempre em cima da mesa, mas o que neste momento é sobretudo muito importante para a Madeira, e penso que essa questão também se coloca em relação aos Açores, embora os Açores, como sabemos, é um arquipélago diferente, porque tem mais ilhas, há ali uma lógica do ponto de vista de articulação diferente. No caso da Madeira, o que está em causa é um novo modelo de desenvolvimento para a Madeira, ou seja, existe um consenso em todo, ou seja, não é possível, de facto, nos próximos anos, manter o modelo que existiu nos últimos anos. E que foi assente em endividamento e obras públicas. Certo, e sobretudo numa falta de coerência relativamente àquilo que deve ser a agenda económica, porque se é verdade, e diz muito bem, que o turismo continua e deverá continuar no futuro a ser uma pedra central do ponto de vista da competitividade
da economia madeirense. Isso é inequívoco e, portanto, quantos mais turistas tiver a Madeira e quanto mais competitiva for desse ponto de vista, melhor. É exemplo que se passa no continente. Hoje Portugal é reconhecido como uma experiência muito positiva em termos de turismo, não só em Lisboa, no Algarve, mesmo no Porto, em outras cidades. Agora, o que nós precisamos, no caso da Madeira, é de reposicionar as fileiras económicas, que seja no agroalimentar, seja até em alguma base industrial, porque eu acho que a Madeira tem condições do ponto de vista da sua localização estratégica para acomodar, e sobretudo para acomodar algumas fileiras económicas que estão muito claras do ponto de vista daquilo que é a sua própria gênese social e até as suas próprias condições. Vamos então olhar para outro tema, a taxa de desemprego. Vítor Batista, 14,1% em fevereiro, voltou a aumentar pelo 5º mês consecutivo. Isto é a prova que os problemas estruturais não estão resolvidos? Não, resolvidos, como é evidente, não é? Em todo caso, há um crescimento de 0,3%. Há sempre a questão do emprego sazonal. Vamos entrar numa fase de emprego sazonal. Em termos homólogos, apesar de tudo, é mais baixa. Mas é a quinta subida consecutiva, não é sazonal há 5 meses. Certo, mas em termos homólogos, apesar de tudo, é menos 0,8%. Poder-se dizer o seguinte: nós temos um desemprego claramente estrutural, que está relacionado com a questão da própria economia. Portanto, isso significa que nunca vamos ter uma taxa muito baixa. Nos próximos anos não vamos ter taxas baixas, não vamos voltar às taxas dos 4% e dos 7%, vai ser muito difícil. Portanto, nós vamos ter um desemprego estrutural. E é aí que deveria pautar um conjunto de políticas de renovação do emprego na base, não do apoio à formação, mas muito do apoio a reformas antecipadas, libertando algum emprego para jovens. Julgo que eram políticas públicas direcionadas a uma situação desta natureza. Porque o crescimento económico previsível, a correr bem, 2%, ainda é muito... a despesa do Estado, como é que uma reforma antecipada, se outra pessoa fosse para o mesmo lugar... Com as questões europeias, com a política europeia. Os fundos comunitários, em vez de muitas das vezes financiarem ações de formação, algumas delas, enfim, um conjunto de cidadãos já abonas da segunda, terceira ação de formação. Por outro lado, alguma dessa formação, enfim, de qualidade duvidosa, eu julgo que seria preferível algum desses recursos financeiros serem direcionados à saída de pessoas do seu local de trabalho, pela via de reforma, e permitir que outros ascendessem a esses cargos mais jovens. Emprego público? Do emprego público e por que não, com a própria segurança social. Julgo que há situações aqui que têm que ser ponderadas e devidamente estudadas. Não só a questão do emprego público, como também no setor empresarial. Quando eu estou a falar de reformas ao contrário do que estamos a fazer, dilatando mais anos para a reforma, porventura antecipar, direcionando fundos para isso, para não prejudicar a questão da segurança, embora eu ache que é preciso uma reforma da segurança social ao nível do financiamento. Mas, para além disso, direcionando fundos para esse efeito, para que as finanças não fiquem em causa em termos do sistema da segurança social, e abrir-se-iam empregos para jovens. Julgo que é um caminho. Os recursos aplicados, no fundo... é que há funcionários públicos a mais. Logo, o emprego público não ia resolver um problema, ia criar. Ou acha que não há? Se fosse direcionado para este efeito, alguns recursos fossem direcionados para este efeito, bom, haveria pessoas a sair mais cedo do mercado de trabalho e outras a entrar mais cedo. E é evidente que entrariam aquelas que fossem necessárias, não? A obrigatoriedade, sai um, entra um. Havia um outro quadro. Exatamente. Havia uma certa renovação do próprio emprego. E aqui, conjugado depois com o crescimento económico, porque o crescimento vai levar algum tempo a atingir os níveis para que haja uma descida significativa da taxa de desemprego, e esse crescimento previsível, 2%, se fizermos contas, levará uma série de anos a absorver os mais de 700 mil desempregados. Portanto, seria preferível ter aqui uma conjugação de políticas... E se forem 2%, como defende 2%, e se conseguirmos 2%, e se conseguirmos. Daí que eu diga, para resolvermos este problema estrutural do desemprego, é preciso existir uma conjugação de políticas, não só de crescimento económico, mas também de saída mais cedo, ao contrário do que se está exatamente a fazer, de saída mais cedo do mercado de trabalho, para que haja uma renovação e seja permitida a um certo horizonte e uma
certa esperança aos jovens, para que não saiam do país. Qual é a sua opinião para resolver este problema estrutural do desemprego? Vamos ver, eu acho que o problema do desemprego tem aqui duas dimensões. Tem uma dimensão que vai ser difícil de resolução, que tem a ver com a própria substituição da economia. Nós hoje temos muitos setores onde, de facto, a base é capital intensivo e, portanto, aquilo que se passa hoje relativamente aos novos setores de start-up, tudo que tem a ver com o novo investimento estrangeiro, é muito da utilização cada vez mais de capital intensivo. Portanto, de facto, aí a empregabilidade do fator de trabalho vai ser mais reduzida e, portanto, não há nada a fazer. Depois também, o que se passa com o emagrecimento do Estado, a racionalização das empresas públicas, levará naturalmente aqui a bolsas de desempregabilidade que vão existir. Agora, o que nós precisamos, isso tem a ver com a economia, e o Piketty, que é aquele conhecido autor francês que lançou há muito pouco tempo aquele célebre livro sobre as teorias do desenvolvimento e a forma como os países são mais desenvolvidos, aliás, tanto quanto eu sei, ele vai estar agora em Portugal, em finais de abril, na Gulbenkian. E, portanto, o que ele diz é que, efetivamente, tem que ser criadas, e se ele tem toda a razão, novas agendas para a empregabilidade que passam até porque referia muito bem pela substituição do fator de trabalho. Portanto, eu acho que, efetivamente, vai ter que haver também aqui um fenómeno geracional de alguma compreensão no sentido de dar oportunidade às novas ações e criar, num ponto de vista de emprego, novos mecanismos que permitam absorver a oferta, portanto, porque o fenómeno da imigração de talentos posterior também tem a sua base e, portanto, é ilimitado. É um fenómeno que não é fácil resolver. Eu acho que atingimos uma taxa que a partir dessa altura é rígida. Dificilmente vamos voltar às taxas de um dígito, isso é absolutamente impensável. Mas é rígida neste valor? 14%, 13%? Não, eu acho que há aqui um limite a partir do qual a taxa vai ser difícil de descer. Eu diria que 12%, 12,5%. Todos os estudos apontam nesse sentido. Ou seja, menos que isso vai ser muito difícil, porque de facto há aqui uma dimensão de inflexibilidade a partir do qual nem as políticas públicas, nem o próprio investimento estrangeiro, nem outras ações da economia conseguem resolver o problema. Portanto, aí vamos ter que, de facto, viver com essa situação estrutural. Como sabemos, já existe noutros países europeus e onde, infelizmente, não tem havido soluções para a sua resolução. Senhores, últimos minutos para um breve comentário sobre o último tema. Vítor Batista, depois da Standard & Poor's, agora também a Fitch manteve o Portugal no rating de lixo. Isto é sinal que as agências de rating ainda não confiam o suficiente na recuperação económica de Portugal? Há uma certa cautela, mas neste momento penso que tem pouco efeito sobre o país, porque a consequência seriam as taxas de juros, há uma intervenção ativa do Banco Central Europeu e, portanto, esta oscilação das taxas de juros não se nota absolutamente nada. Portanto, por outro lado, há uma certa reserva. Tanto faz. Esta opinião, penso que esta opinião é importante, mas não é decisiva neste momento como foi num determinado momento. E, por outro lado, também temos de reconhecer que este é um ano de eleições e talvez esta precaução das agências de rating vão na expectativa do resultado eleitoral e também que os partidos políticos não fiquem com a ideia de que está tudo resolvido e que vem aí um outro tempo que, como é evidente, os condicionantes são tão grandes na Europa e no país que não é possível ir para lá ir muito além daquilo que tem sido possível concretizar. Jaime Quezado, é indiferente? Não, eu acho que o rating internacional é muito formal e é muito processual e, portanto, é evidente que conta muito, até por questões que têm a ver com a reputação do país e a sua posição em termos internacionais, mas é evidente que, e aí o Primeiro-Ministro dá razão, quando não foi questionado sobre o tema no Japão, disse, e muito bem, eu concordo com ele, de que num ano como este, em que vai haver eleições e em que, efetivamente, toda a gente sabe que, do ponto de vista político, do ponto de vista económico e até do ponto de vista social, vivemos um ano de transição, é natural que o próprio fenómeno do rating reflita isso e, portanto, não vai haver aqui grandes alterações em relação àquilo que foram situações anteriores. Acredito sim, isso é que é mais importante, é que a partir do próximo ano, e numa altura em que tenhamos uma estabilidade política mais assegurada, portanto, com o novo governo, que terá naturalmente o seu mandato, esperemos nós, para assegurar a governabilidade, e com a economia portuguesa a ter também uma estabilidade maior, que tenhamos condições para o rating formal ser mais positivo e refletir uma lógica de estabilidade que neste momento, apesar de tudo, não existe, porque o ano 2015, então, depois de, o ano 2015 de outubro, o ano, exato. O ano 2015 é muito ano de Muito obrigada aos dois pela vossa análise neste Enfoque. Até à próxima semana e boa Páscoa aos dois. A altura para é o ponto final do Enfoque, assim é que é, e a seguir a altura para um breve intervalo.